Olá, bom dia, internautas, telenautas, colaboradores. Sim, você é colaborador aqui dessa TV Online Diário do Sertão. Você que nos assiste, que nos acompanha todos os dias a nossa programação. E hoje, terça-feira, dia 25 de agosto de 2015, Café Conectado já no ar. Hoje vamos falar de saúde e ainda cultura, que adoramos, né? Gostamos bastante da cultura de Cajazeiras, terra da cultura. Então vamos receber para falar de saúde do animal o veterinário Neto, daqui de Cajazeiras. Vamos já conversar com ele sobre tudo que envolve a saúde do seu animal. Também o campeão, o vencedor do Festicam, Festival de Canto aqui de Cajazeiras, Jonatas Rodrigues, vai apresentar mais ainda do seu talento para a gente e também vai contar um pouco da sua história, de como foi a repercussão, como é que está sendo depois da final do Festicam, depois de ter sido campeão. Quero agradecer o apoio mais uma vez da loja Face Nova, sempre está conosco aqui nos apoiando esse programa Café Conectado. E aniversariantes da semana também temos, como sempre, parabenizar os aniversariantes que passaram, os nossos colaboradores que sempre nos acompanham também, as aniversariantes Mabel Costa e Cláudia Oliveira. A Mabel que aniversariou dia 20 de agosto e a Cláudia dia 21. Elas são próximas sim, porque uma é sogra, a outra é nora. Então a foto de Mabel e Cláudia, essas belezas de Cajazeiras que aniversariaram, fizeram mais uma primavera, completaram mais um ano, semana passada, dia 20, Mabel, e dia 21, a Cláudia. Parabéns a vocês, grande beijo, minhas amigas. Francisco de Assis Pereira Neto, da clínica Clinvet, Clínica Veterinária de Cajazeiras, já está ao meu lado, o Neto Veterinário, que vai conversar aqui comigo hoje no Café Conectado. Bom dia, Neto. Bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre bom esclarecer, ter algumas dúvidas sobre os animais que fazem parte da nossa vida. Os animais fazem parte da sua vida desde quando, Neto? Quando você se formou e já começou a cuidar desses animais muito cedo? Eu me formei no ano de 2000, né, mas aqui em Cajazeiras comecei a trabalhar com a minha loja em 2001, em setembro de 2001. Então de lá... 14 anos. 14 aí, anos, na estrada. Exato. Você é filho de professor? Isso, professor Assisinho, fui professor no Diocesano, trabalho no Sala de Lourdes, Colégio Estadual, Colégio Comercial, em Cajazeiras. Era proprietário do Colégio CIA, né, cursinho e colégio também, curso pré-vestibular e colégio, aqui em Cajazeira por alguns anos, né, e que infelizmente falecido já há 11 anos. 11 anos, então você tem 14 na loja, então ele ainda te viu a sua formação? Me viu formado, início seus negócios. do trabalho em si, com certeza. Apoiava? No Geralmente começo, o pai acha futuro numa coisa ou não? No começo era meio divergente, mas quando eu botei na cabeça que ia trabalhar com isso mesmo e nessa linha que eu sigo, ele começou assim realmente a dar apoio. E nessa época, Cajazeiras havia já uma clínica? Já havia veterinários trabalhando, veterinário que trabalhava com cães e gatos, que é a minha linha, a linha que eu sigo, né, que a minha maioria esposa dos segue. animais domésticos são cães e gatos, né? Aqui em Cajazeiras, ou há uma diversidade já hoje? Não, existe existe uma certa diversidade, né? Algumas pessoas criam coelhos, né? Criam aves, e os animais domésticos em si também passam por bovinos, caprinos, só que aí é mais ligado à parte pecuária, né? De produção de alimentos, mais zona rural do que a parte realmente de estimação. E a Clinvet, ela faz cirurgias de todas as espécies, assim, tipo traumas, desde traumas até esterilizações, né, esterilizar os animais. Então, como é o processo que acontece? Sim, hoje a gente trabalha com uma parte de vendas, né, não de animais, mas trabalhamos com a parte de clínica médica e cirúrgica. E fazemos sim algumas cirurgias, mas atendemos cães e gatos. E eles ficam internados também? Você tem essa alternativa de ficar até o final do tratamento? Tem a parte de internamento quando realmente é necessário. Então, nem todas as enfermidades, nem todos os tratamentos requerem internamento. Que
a gente apenas indica quando realmente é necessário, até pelo bem-estar do animal. Ele está numa clínica onde ele não conhece aquelas pessoas que estão lidando com ele, claro que vai gerar um estresse para o animal. Do mesmo jeito que gera um estresse para a gente quando a gente está internado no hospital. Se a gente puder passar, se o animalzinho puder passar pelo tratamento em casa, a gente indica o tratamento no seu domicílio. Então, alguma pergunta sobre o assunto que vamos tratar no decorrer do programa, você pode entrar em contato com o WhatsApp do Portal Diário do Sertão, que é o 839-8802-4576, ou o 839-9161-1313. Qualquer dúvida que você tiver, curiosidade de perguntar ao Neto Veterinário, você pode entrar em contato conosco. Animais e terapias em humanos. Faz bem, Neto? Questão de imunidade, questão de, tipo assim, o cavalo também é utilizado nessa terapia para, tipo fisioterapia. Exato. Isso? Como é que acontece? Os animais, eles sim, faz parte mesmo do tratamento de muitas enfermidades no caso do humano, tá certo? Então, no caso do cavalo que você falou, a gente pode utilizar o cavalo como parte da fisioterapia, como parte daquela pessoa, daquele indivíduo adquirir o equilíbrio novamente para pessoas que foram traumatizadas, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. No caso dos cães, é comprovado que a participação do animal de estimação, seja um cão ou seja um gato, ele traz alegria e bem-estar para aquelas pessoas que estão enfermas, que estão em tratamento de alguma doença que seja debilitante. Mas a gente tem que sempre pensar na questão do pró e do contra. Então, os animais que são utilizados para o tratamento, né, para fazer parte dessa tipo de terapia, né, eles têm que ser animais que sejam livres de doenças, que sejam animais que sejam vacinados, sem ectoparasitas, né, que não é qualquer animal que pode participar de um programa, né, de terapia junto com pessoas que estejam em tratamento de alguma enfermidade. E mesmo não sendo o tratamento, esse contato com o humano, há pesquisas que comprovam que faz bem ao humano esse contato com o bicho, para a questão de desenvolver a imunidade, inclusive, da criança, como também, como você fala assim, que ele provoca o bem-estar, automaticamente ele provoca uma coisa boa no organismo da pessoa. Sim, baixa os níveis de cortisol, baixa os níveis de estresse, aumenta os níveis de endorfina, que deixa aquela pessoa mais tranquila, mais relaxada, e o organismo mais pronto a reagir frente a alguma situação de estresse, né? E falando às vezes até em mito, e que passa de geração em geração, essas coisas, mito ou verdade, mas que ter um animal dentro de casa estaria lhe protegendo de alguma forma, né, dessa parte espiritual, que diz o seguinte: quando às vezes vem uma coisa para você, né, vai vir uma coisa ruim para você e é transferido para aquele animal. Aí já é um mito, né? Uma questão espiritual. É um mito, é uma situação de crença, né? Que vem passando de geração em geração, mas que não se tem comprovação. E até assim, se a gente for Seria pensar... Seria até uma maldade você ter nesse sentido, se a gente né? for pensar nas entrelinhas, né, a gente fica até meio que horrorizado com a situação dessa. Ninguém vai gostar, né, de você só cria se você gosta. Quem então, gosta, que é companheiro você se apegar e tudo. E de repente pensar que não, ele... De repente até é melhor que... Tem gente que se apega tanto que é melhor que vá no lugar do bicho. Não tem esses apegos? Exato, tem muitas pessoas. Hoje como da família mesmo, como criam filho. Os animais de estimação como sendo da família, como sendo um filho. Acha que hoje estão substituindo a criação do bicho pelo ter filhos? Não, sempre vai ocorrer os pensamentos extremistas, né? Eu não acredito que o cachorro deva, ou o gato, ou o animal de estimação deva substituir de forma nenhuma a pessoa. Ele é uma parte integrante da família, ele não substitui ninguém. Da mesma forma como o seu bichinho de estimação morre, vem a óbito por alguma doença ou por questões de velhice mesmo, a gente não deve também estar criando outro para substituir aquele. A gente deve estar criando outro para ele fazer parte da nossa família também. Que é sempre e não substituir a dor, né? Assim, suprir aquela falta, aquela dor, para não sentir tanto e adquirir logo outro animal. Então isso não é aconselhável também. Algumas pessoas lidam bem com adquirir um outro animal logo após o falecimento do
do seu primeiro, né? Mas outras pessoas não lidam bem, então vão querer adquirir um segundo animalzinho na tentativa de substituir aquele. Se a gente pensa em substituir aquele que morreu, a gente muitas vezes vai colocar um peso muito grande em cima daquele novo, querendo que ele tenha as mesmas características do antigo. E cada indivíduo, cada animal é diferente do outro. Até os bichos, eles têm suas personalidades, né? Sim, próprias. com certeza. Então, por falar em animal, a gente tem até músicas que diz, né? Você topa, eu, você, 2 filhos e um cachorro. Ele faz hoje parte da família. Com certeza. E Neto, é importante a gente saber que ele faz parte da família, a gente saber de algumas doenças, de saber como deve fazer para cuidar do nosso cãozinho, porque existem doenças que podem passar do cão para o ser humano, como também do ser humano para o cão, ou para o gato. Então a gente precisa saber como lidar, de colocar o restante de sua comida ou da família inteira para o bicho. Existem vários problemas que são relativos a temperos, a condimentos, por exemplo, o uso de alguns vegetais, como cebola, por exemplo, para o cão, para o gato, eles podem levar a problemas fisiológicos posteriormente, né? E esses problemas podem até levar o animal à morte. Então a gente não deve estar dando nossa comida para o cão. Não estou dizendo que a gente não deve utilizar um arroz. Eu não posso utilizar um arroz para o cão, ou eu não posso utilizar uma carne para o cão. Pode, mas a gente tem que saber, conhecer, para a gente não utilizar a comida que a gente faz para a gente, utilizar para o cão. Isso aí, a comida que a gente faz para a gente, pode levar, assim, a problemas de saúde para o nosso animal. Eles têm uma preferência por carne crua, que é a cozida? Parece ter essa preferência. Justamente por causa desses condimentos, esses temperos? Não, você pode até cozinhar a carne, só não deve colocar os condimentos. Você pode cozinhar na água e no sal. É melhor que seja cozinhado. Também como é para o humano, é melhor para eles que sejam cozidas? Exato. Normalmente a gente vai cozinhar a nossa carne porque vai ajudar na digestão, mas vai matar bactérias, vai matar alguns vermes, alguns vírus. Até haja vista a questão da teníase, né, o pessoal chama do mal do caroço, né, que é o vermezinho que muitas vezes ataca o sistema nervoso central e vai causar convulsão. Não, principalmente nas verduras. Se a gente não lava bem as verduras, a gente pode adquirir o vermezinho do porco, a gente pode adquirir dessa forma. E da mesma forma que a gente tem que ter esse cuidado para a gente tem que ter esse cuidado com o nosso animalzinho, porque se a gente não tiver esse cuidado com ele, depois isso pode voltar para a gente. Então, por falar ainda em alimentação, eu conheci um animal, um Golden, que ele comia frutas. Eu achei super interessante, diferente, né? Sim. Frutas, pão, então ele aceitava todo tipo de alimentação. Faz parte dessa raça, desse bicho, ou todo... Não, qualquer cão ele toda a personalidade dele também. Esse faz parte da personalidade dele. Não é ruim, ele comer frutas de jeito nenhum. É diferente. Agora, é diferente. Agora, algumas frutas podem levar a problema. Por exemplo, a carambola. Eu acho delicioso, mas carambola não deve ser dado para o cão. Ele é tóxico para o cão. Entendeu? A cebola. Minha carnezinha tem que ter cebola. Mas não pode ser dado para o cão. Então, algumas coisas a gente tem que abster o nosso cãozinho do contato com esse tipo de alimento. Tá certo? Então, os alimentos, as rações, elas são, vamos dizer assim, balanceadas para a nutrição do nosso cão. Então, não vai conter essas substâncias tóxicas, ou não é para conter essas substâncias tóxicas, que a gente pode inadvertidamente oferecer ao nosso animal. Nós temos muitas variedades, inclusive, do preço da ração. Há mesmo rações melhores que outras? Tanto para o cachorro como para o gato? Com certeza. Então, até para a gente mesmo, a gente sabe que existem muitos alimentos que são diferentes pela qualidade, apesar de dizer que são semelhantes. Então, hoje a gente tem rações ou níveis de rações que têm uma qualidade de proteína muito boa, uma qualidade de nutrientes no geral muito boa, conferindo uma maior absorção desses nutrientes pelo animal.
consequentemente eles vão ter tendo um aproveitamento melhor desse alimento, eles vão ter uma pelagem mais bonita, um crescimento mais evidenciado, uma manutenção do estado corporal melhor, de saúde de forma mais adequada, né? E uma coisa que a gente vê muito, né, que a gente tem esse feedback com os clientes, com os criadores, é principalmente no tamanho das fezes. Então, um animal que come uma ração de melhor qualidade... é difícil de averiguar, né? Eles são limpos, eles se escondem. Eles cavam, enterram muito, suas fezes, mas no caso do gato... Eles saem, né, também. Eles saem, mas nos casos do gato é sempre importante você ter uma caixinha onde você coloca um granulado higiênico, que não é areia de construção, é um granulado higiênico, que aí você tanto faz com que o seu animal tenha um local sempre para fazer o cocô, fazer o seu xixi, como você pode observar essa frequência e até o formato, o aspecto desses dejetos do animal, que podem já indicar, por exemplo, uma verminose, que pode indicar um problema urinário, que pode indicar alguma enfermidade que o animal possa ter. O que faria mal em alguns tipos de ração, assim, com menos qualidade? Era o sal? Porque dizem que trazem problemas urinários para alguns casos. Não, pelo contrário. O sal, ele pode ter algum problema urinário, sim, mas quando o animal já tem um problema urinário evidente. Por exemplo, se o animal já tem um problema de rins, ele pode ser exacerbado o problema devido ao sal, porque você aumenta a pressão nesse rim. No coração, você pode aumentar também. Mas o sal, ele é importante para uma boa parte dos problemas urinários em gato, que são as obstruções urinárias. Quando o gato obstrui a urina por conta dos cálculos, né, que muitas pessoas dizem que tem cálculo renal. Na verdade, a maioria dos cálculos do gato, ele não é renal, ele é de bexiga. E esses cálculos muitas vezes estão ligados a uma má qualidade da ração. Então, uma ração de boa qualidade... Né? Que associam. Exato. Uma ração de boa qualidade, ele vai ter um nível de minerais, uma proteína de boa qualidade. Protege o trato urinário, vem uma observação. Que nem todas as embalagens que trazem isso realmente trazem a verdade. Então, existem algumas terapias de animais que têm problemas urinários, você fazer com que o animal beba mais água, acrescentando sal no alimento dele. Então, o sal em si não vai ter muito problema na questão urinária do gato. Porque ele beba também, como a gente mesmo precisa beber bastante líquido. Exato, bebendo bastante líquido, ele vai fazer o rim dele trabalhar mais, vai fazer o rim dele filtrar mais, jogar mais líquido dentro dessa urina formada, consequentemente diluir esses cálculos e ele conseguir sair pela urina, sem muito problema. Então, atenção já para o pessoal que gosta de colocar a raçãozinha para os gatos da rua e tal, colocar também a águazinha, né, Neto? Uma temperatura dessa, uns meses desse. Então, tem gente que não gosta, assim, de quem faz esse tipo de criação na rua, Neto. Assim, o que vamos falar sobre as pessoas que gostam de ajudar, como as pessoas também que passavam muito nas portas e pediam sobrinha de comida, humanos. Ainda pedem, né, mas diminuiu bastante. Então, assim, e as pessoas ajudavam. Os humanos, não é a mesma coisa de ajudar os animais também? Eu acredito que sim. E que não sabem pedir, né, inclusive, né? Eu acredito que sim. Eu acho que, assim, se você coloca um alimento para um cão na sua porta, no outro dia, se ele não encontrar alimento no outro canto, ele vai lá de novo. E se você coloca, ele vai atrair. Isso é já esperado. Tanto se você oferece a comida a um cachorro, a um gato, como se você oferece a uma pessoa. Então, essa intransigência das pessoas dizer que não deve ser colocado comida na calçada ou porque vai atrair, eu acho que a gente tem que analisar e não pode ser tão extremista. Porque do mesmo jeito que o humano tem tem que viver, o cachorro, o gato, ele tem que viver também. Ele tem esse direito de viver. Entendeu? A gente não tem o dever de tirar a vida, né? Não tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Então, Então já falando dos animais de rua, já estamos falando dele, inclusive muitas pessoas não gostam também porque fazem a sujeira de rasgar o lixo. Então, seria um conselho, em vez de colocar o lixo, que às vezes tem que ser colocado na hora que o carro está passando, ou muito próximo, né? Porque senão realmente fazem. Mas eles rasgam por quê?
porque tem fome. Então, em vez de você colocar a comida no lixo, não é melhor que coloque a comida separada e que deixe de uma forma fácil que eles vão lá e comam? Vão rasgar o lixo de todo jeito. Eu já vi várias pessoas mesmo rasgando o lixo para procurar alguma coisa, tirar de dentro, e depois não colar dentro. Né? Gente faz isso. E só é porque sobra pensa. Pro bicho, né? Não, e gente pensa. Né? O bicho não pensa, ele está ali pegando com fome, ele está pegando algum resto de comida e tudo mais. Se você colocar a comidinha numa vasilhazinha na sua calçada e tudo mais, você vai evitar que ele rasgue, que ele vai rasgar aquele lixo. Ele está saciado, ele não tem necessidade de mexer no lixo. Exatamente. Tá? Então não vai fazer a bagunça. Então é só um conselho que a gente dá, tem gente que não gosta, já faz os comentários lá negativos, né, com relação a isso, mas a gente quer abordar dessa forma. Se existe naquela rua um cão, que ele é de rua, e existe uma população que abraça, que acolhe, então esse trabalho em equipe é importante, e não só uma pessoa, mas como é que você vê, você tem essa visão de que a rua seria um grupo responsável, que se possa se reunir e dizer assim, vamos cuidar. Então, já que você já tem seu animal, não pode acolhê-lo, não pode cuidá-lo exclusivamente, então como isso pode ser feito em questão de equipe, em grupo, na rua? A gente tem que analisar primeiro, eu acho que a gente tem que analisar primeiro por que a gente tem tanto animais na rua. Muitos dizem que o ideal é que era a carrocinha viesse buscar esses animais, levassem. E a gente pergunta, levar para onde? Para onde, fazer o quê? Fazer o quê com eles? Então, se a gente for analisar o primeiro ponto, porque tem muitos animais na rua, a gente vai saber, a gente vai pensar assim, a primeira coisa que vem na cabeça é que esses animais vão se reproduzir e vão parir esses filhotezinhos na rua e vai aumentar assim a população. Mas eu acredito que a maior parte desse problema é gerado por nós mesmos. Então eu conheço várias pessoas que criam seus animais, não cuidam na questão da prevenção do cio e na questão da prevenção, né, da contracepção, e deixam os animais cruzarem. Desses animais, quando cruzam, que nascem a ninhadazinha, algumas vezes de 4, algumas vezes de 8, algumas vezes de 10 filhotezinhos. Não querem ficar com todos. Não querem ficar com esses animais. Adotar. Então eles pegam esses animais que eles mesmos produziram e abandonam na rua. Então, esse animal que está na rua, então a população poderia ser responsável por ela no sentido de se juntar e dizer, vamos logo fazer um controle da população e castrá-lo, assim, pode ser uma ordem definitiva, sem falar em injeções, né, que injeções são mais baratas e a gente vai falar um pouco sobre elas já já, mas essa questão da esterilização seria um bom controle. Sim, é um bom controle. Logo no ano atrasado, que a gente começou a discutir a questão da APAC, a gente fazia várias reuniões e foi elaborado um projeto de lei, para posse responsável de animais de estimação. Esse projeto de lei foi levado à Câmara para votação e nele ele previa, por exemplo, que os animais que tivessem proprietários, né, que tivessem seus tutores, eles fossem catalogados. Então, os órgãos de saúde, como a zoonose, como os agentes de saúde, né, de endemias que visitam a nossa casa, eles fizessem a catalogação e esses animais fossem cadastrados como é que eu posso dizer, num cadastro municipal, né? Eles passam a existir como tivesse um RG. Previa também a colocação de um chip de identificação onde o proprietário fosse responsável por aquele animal. Então, isso era importante até no controle de natalidade, no controle de vacinação, no controle da vacinação, por exemplo, contra a raiva, que veio a aparecer alguns casos, né, em algumas regiões do país. Mas toda a vacinação ainda aparece? Aparece casos, até um tempo atrás. É no humano também. Está aparecendo em animais e apareceu no humano, há uns tempos atrás, apareceu em Recife, que foi um dos casos que foi conseguido o tratamento e a cura da raiva no humano, só que a pessoa ficou em estado vegetativo, né? Então, era um projeto que previa várias ações para um controle dessa população que ia refletir principalmente os animais de rua. Em relação aos animais que você perguntou mesmo, né, da rua, o que é que a gente pode fazer como comunidade, soluções, né? Com as soluções, por exemplo,
Em Curitiba tem um projeto assistido pelo Centro de Controle de Zoonoses de lá, que é um projeto de cão do bairro. Que na verdade não é o cão do bairro, é o cão daquela região, daquela localidade. Ele protege a rua, acaba por ser o cão de guarda mesmo daquela Exato. região. Então aquele cão, ele é adotado, entre aspas, pela comunidade. Então a comunidade vai fazer sua vacina, vai cuidar dele com alimentação, com água, com a esterilização daquele animal. E aquele animal passa a ser até um defensor daquela área onde ele vive. Né, de pessoas estranhas que estejam adentrando naquela área, ele vai defender. Se pessoas querem invadir a sua casa, ele vai defender. Então, o trabalho não é só da comunidade, ele é trabalho em conjunto com o CCZ de lá de Curitiba e vem dando bons frutos em relação a isso. A Beatriz daqui de Cajazeiras, ela já está enviando aqui uma pergunta. Nós vamos entrar, já que estamos falando dos animais de rua e para onde é que eles vão, o que fazer com eles na questão, principalmente quando eles estão doentes, não sabemos de quê, aí são levados para fazer o exame. Ela quer saber o seguinte, sobre o calazar. Se pega no contato, né, o contato próximo com o cachorro, não sei se você vai explicar sobre isso, apenas o contato pega, porque ela ouviu falar que estavam matando os cachorros de rua, aqui em Cajazeiras, por conta disso, porque está doente. Pronto. O calazar, ele é uma doença infecciosa. Não é uma doença contagiosa. Então, se seu cão ou qualquer cão tiver com calazar, você pode abraçá-lo, acho que a gente vê nas comerciais e tudo mais, o cachorro lambendo a cara do dono. Se aquele cachorro tiver calazar, ele não vai passar para aquela pessoa que ele lambeu o rosto lá do cachorro. Se ele estiver sangrando e você estiver cuidando das feridas daquele cachorro e tiver contato com o sangue, mesmo se você tiver um corte, você não vai pegar calazar. Então, como é que o calazar é transmitido de um cachorro para uma pessoa? Através de um mosquito chamado mosquito palha, né? De um vetor. Esse mosquito palha, ele picando um reservatório, e veja bem que eu falo, reservatório é cachorro, pode ser uma raposa, pode ser um gambá, que é o que a gente conhece aqui mais pelo caçaco, pode ser um gato, pode ser um rato, pode ser uma pessoa doente. Olha então, só, né? Ele picando um desses reservatórios, depois de 3, 4 dias ele se torna infectante. E aí aquele mosquito pode, picando uma pessoa ou um outro animal, ele pode transmitir esse protozoário. E aí a questão é desenvolver a doença. Nem todos desenvolvem. Às vezes o nosso sistema imunológico consegue debelar aquela infecção sem apresentar a doença. O fumacê que passa para a questão da dengue, serviria também para eliminar esse mosquito, que ele é diferente do da dengue, é outro tipo de mosquito, esse que transmite, que vai lá e pica o cachorro, pica o cão e, consequentemente, o homem, e há essa transmissão. Certo. Esse fumacê também serviria? Serve. Como poderia em parte. prevenir? No caso do mosquito da dengue, ele é um mosquito vamos dizer assim, o horário de trabalho dele é pela manhã. Então ele trabalha de dia. Já o flebotomínio, transmissor da leishmaniose, né, ele vai ter uma maior atuação, a hora do trabalho dele era o que antigamente minha mãe dizia que era a hora da muriçoca. então chegava 5h30, 5h30 da manhã. E às 6 horas da noite? 6 horas a partir de 5h30, né? Crepuscular, né? E principalmente também ao amanhecer, é o horário maior de atuação desses mosquitos. Então, quando a gente vai fazer uma detetização, a gente tem que ser uma detetização, uma pulverização estratégica. Então, se a gente quer pegar esses mosquitos, tem que ser nos horários onde tem maior atuação deles, tá certo? Os repelentes. Mas não só essa questão é importante, né? Você falou da questão da dengue. O da dengue em si, ele vai precisar de água parada. Então a dengue precisa de e como é o mosquito sombra e água fresca. O mosquito da leishmaniose, ele não precisa de água, de coleções de água. Ele precisa de matéria orgânica em decomposição. Então se você tem no seu muro, por exemplo, um pé de, vamos dizer assim, uma goiabeira, que no tempo da goiaba... Não precisa nem ser comida se estragando. Caiu muita goiaba no chão ali que fica, e você não tem o hábito de estar limpando, de estar fazendo, aqueles mosquitos vão se reproduzir naquela matéria de decomposição. Se você mantém o seu lixo de casa aberto com o resto de comida, ele vai se reproduzir ali. Se você mantém seu jardim com muitas folhas caídas no chão e você não faz a limpeza constante, você vai fazer com que o mosquito seja reproduzido naquele local. O local onde o cachorro fica,
geralmente cachorro, é onde tem comida. Onde se coloca comida para ele. Isso pode atrair também o mosquito? Sim, pode atrair. Por exemplo, tem pessoas que gostam de criar galinha. Tem um galinheirozinho em casa, tudo mais. Aquele galinheiro tem que ser limpo, tem que ser pulverizado constantemente, porque junta muita matéria orgânica, junta muitas fezes, junta muito resto de comida, e aquilo também atrai a replicação do mosquito. Do mesmo jeito, a comida do seu cãozinho. O ideal é a gente colocar para o nosso cão, para o nosso animal de estimação, refeições. Então aquela refeição fica lá por 1 hora. Depois disso é retirado e limpa o local para que também não haja nem o alimento seja estragado, nem haja uma proliferação de mosquito, de inseto, por conta daquele alimento que está ali se estragando com o tempo. São informações novas e importantíssimas de utilidade pública que Neto Veterinário está fornecendo aqui no Café Conectado, na TV Diário do Sertão. Né, são informações que não tínhamos conhecimento de como que esse mosquito que passa, a leishmaniose, o calazar, ele se reproduz, como ele se cria, através de quê? Então a gente está sabendo a partir de agora, né? Importantíssimo. Já tem outra pergunta, mas também não disse quem era, ela queria saber com relação à doença, não conheço essa doença, sinomose. Sim. Sim, conhece. Ouvi falar que está tendo muito caso em Cajazeiras, queria saber como prevenir no cachorro dela. Sinomose, se puder dizer quem fala, a gente fala o nome de onde está falando. Sinomose, eu não conheço, desconheço. A sinomose ela vem crescendo bastante. De 2013 para cá, vem aumentando drasticamente o número de casos de sinomose. A sinomose é uma doença viral, normalmente ela ataca animais filhotes, mas podem atacar animais adultos ou animais idosos. É uma doença só do cachorro também transmissível? É uma doença do cachorro, dos canídeos, né, no geral. Então, mas não transmite para a gente, nem para um gatinho, ele vai transmitir os canídeos. A questão da sinomose, ela é prevenida principalmente através de vacina. Né? Você tem essa vacina? Existe. Normalmente, a partir de 45 dias o animalzinho o filhotinho tem que ser vacinado. Mas é importante também que a cadela que, né, esteja gestante, ela também tenha sido vacinada, esteja com a vacina em dia, para ela passar os primeiros anticorpos, as primeiras defesas, através da placenta, através do leitinho, do primeiro leite, do colostro, né, para os filhotezinhos, e eles já terem uma certa imunidade ao nascer. Nem toda vacina que diz que protege, ela vai conferir uma imunidade adequada. Então, a utilização de vacinas de melhor qualidade, as vacinas, o índice, né? As vacinas que são chamadas vacina ética, as vacinas de linha profissional, elas mantêm uma qualidade e uma eficiência na proteção de forma mais eficiente. Né? Nem medicação, nenhuma vacina, nem para humanos, ela é 100%. Exatamente. Essa doença, ela também tem tratamento e cura? Infelizmente, mais ou menos. O tratamento, ele é realizado sim. O tratamento nem toda vez vai surtir um efeito desejado. Então, a maioria dos animais que adquirem a sinomose, eles vêm a óbito mesmo com o tratamento. E mesmo você tratando de um animal adquirindo uma cura clínica, o que é que a gente chama de cura clínica? É aquele que desaparece os sintomas, certo? A gente não pode assegurar que o vírus foi eliminado do organismo. Então, esse vírus pode ficar dormente no organismo do animal e meses, anos depois, eles podem voltar a se replicar e voltar o animal a apresentar sintoma e até vir a óbito devido à doença. Como acontece com a leishmaniose? Para a gente encerrar o assunto sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento, que ainda não tem vacina. O que é a leishmaniose? Leishmaniose ainda é uma esperança sobre a vacina de prevenção? Não, a vacina ela existe. Até ano passado existia 2 vacinas no Brasil. Né? No mundo existem 3, né? No Brasil existiam 2 dessas vacinas. Mas hoje, a partir de dezembro para cá, a gente não teve mais a primeira vacina, que era a Leishmune, ela foi impedida de comercializar, tendo que o laboratório apresentar alguns trabalhos, né, referente com validação da liberação do registro dela para a comercialização. Então hoje a gente tem apenas uma única vacina no mercado que protege contra a leishmaniose. Ela é disponível? Sim, ela é disponível. A gente já faz vacina em cães aqui. Não são muitos cães que são vacinados, até pela questão
do preço da vacina, mas acredito que se a gente pensar direito, o preço da vacina ela fica muito barata quando a gente pensa quando o nosso animalzinho adquirir a doença. Né? Porque o tratamento ele não é só medicamentoso, como também já se fala assim, em coleiras anti-repelentes. A gente tem que pensar em toda forma, a gente tem que pensar em prevenção. E como o melhor é prevenir. Exato. E como você falou anteriormente, nada é 100%. Nada. Quer dizer, a morte. A morte é a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. As outras Inclusive, coisas... por falar em morte, Renata de Cajazeiras, ela pergunta sobre esse sacrifício dos animais nesta questão. Seria a solução? Nem sempre, porque o diagnóstico da leishmaniose, principalmente utilizado no meio pelo poder público, ele é falho. Existe um dado no caderno de saúde, né, datado de 2004 em Minas Gerais, que de 94 a 1997 foram sacrificados 13 mil, né, um pouco menos de 13 mil cães falso positivo. O que era isso? Foram sacrificados 13 mil cães que nos exames feitos pelo poder público deu positivo e esses animais na verdade eram negativos. É complicado. E aí a gente pensa, a gente sacrificou 13 mil animais em vão. Sem necessidade. Né? E existe um outro dado, que mais de 2 mil cães foram detectados negativos e eles estavam positivos. Então esses 2 mil cães ainda continuaram sem reservatório. Ele é garantido. Então a gente não pode se ater a apenas um exame. A gente não pode se ater ao fato de que um animal ou uma pessoa infectada, ele está doente. Certo? Então isso seria mais importante? Não, a clínica em si ela é o ponto-chave, mas ela tem que ser fundamentada. Então eu não posso chegar e dizer só clinicamente que aquele animal tem leishmaniose. Eu tenho que adicionar no meu diagnóstico exames. E nenhum exame só, ele não pode ser diagnóstico, ele não deveria ser diagnóstico. Então a gente tem que associar o exame clínico bem feito, a gente tem que associar exames que a gente possa comprovar e não sacrificar o nosso animal em vão. Existem testes que são, que a gente chama de padrão ouro, né, que deu positivo naquele teste, realmente é positivo, mas nem todo teste, quando ele vai ter essa confiabilidade. Entendeu? Então a gente tem que associar. Hoje o poder público ele faz um teste rápido, né, vamos dizer assim, que é um teste que a gente chama de rebanho, né, então ele vai fazer o primeiro teste, ele faz aquele teste rápido. Pronto, já é mais de um teste. E se deu ele positivo, ele vai para fazer um teste, que é um teste ELISA, para fazer retirar o sangue, enviar. Exatamente, que ele vai fazer uma confirmação ou uma comprovação. Já são dois resultados diferentes. São dois resultados, né? E o resultado positivo, e aí a gente pode até considerar como sendo positivo, desde que o animal tenha uma clínica e esteja outros exames que comprovem, mas a gente tem que sempre associar e nunca eleger, esse exame aqui deu positivo, é positivo mesmo. A consulta ali, ele fez, não fez exame para confirmar, era positivo, não fez exame, é positivo mesmo. Então a gente não pode pensar dessa forma. Então, como nos humanos, Neto, é importante que o seu animal esteja sempre em consultas com o veterinário, esteja frequentemente, periodicamente, com vacinas atualizadas, com os tratamento para verminoses com determinado período de tempo também sempre feitos. Então o veterinário se torna peça fundamental nessa questão de todas as prevenções, né? De orientação principalmente. Então as idas, as visitas. A gente está sempre para ajudar. O veterinário ele é um promotor de saúde. E não só de saúde animal, ele é um promotor de saúde pública. Tá certo? Então se a gente pensar no caso do Calazar, o cão ele não é o mal. Agente principal. Ele não é o agente principal. Até porque você estava conversando comigo não é o vilão da história, não. Não é o vilão. Você estava conversando comigo antes de uma criança que estava doente, tinha ido para o hospital. Criança carente, sem condições de fazer exames particulares, então ele depende do setor público, que a demora, então eu nem sei dizer se aqui em Cajazeiras o setor público faz o exame para detectar em humano o Calazar. Então, se é mandado ou se ele é encaminhado para Patos, olha só a demora de uma pessoa carente
para que ela procure o serviço de saúde, ela precisa apresentar os sintomas, esteja doente, para que seja realizado o exame, para que seja feita a transferência, essa criança foi a óbito. Então, há uma demora, há uma negligência aí? Existe, a leishmaniose é uma doença negligenciada. Se a gente for pensar nesse caso dessa criança que a gente estava conversando, e for pensar na leishmaniose, a gente sabe que a leishmaniose é uma doença crônica. Então, nem toda vida que você se infectou hoje, você vai apresentar sintoma amanhã ou depois. Isso pode demorar alguns meses, pode demorar semanas, meses, para apresentar os sintomas. E desde que você apresenta os sintomas até ser diagnosticado, né, como portador do Kala-Azar, vai demorar um tempo. Essa pessoa ainda ela é considerada um reservatório do protozoário. Então, o mosquito que picou essa pessoa... Não só ela está em risco, como também a quem está ela é reservatório. ao redor. Não vai pegar através do contato direto, né? Pegando, limpando, mas cuidando. Se o vetor, o mosquito estiver por perto, é o perigo. Exatamente. E a criança, ela é vulnerável, né? Ela é mais rápida, as coisas nela, assim... Tanto na criança... É de uma vez. Tanto na criança, no caso do Kala-Azar, como também as pessoas que têm imunidade prejudicada, seja por conta, por exemplo, de uma diabetes, seja por conta de um transplante, seja por conta que ele é um portador do vírus da AIDS, que tem uma imunidade faça uso de medicações imunossupressores. Imunossupressores, exatamente, ele é mais sensível a adquirir a doença. Né, como qualquer outra doença, não só essa, né? Então, Francisca de Assis, também aqui de Cajazeiras, ela já muda um pouco de assunto. Com relação a essas injeções, não fazer a retirada do ovário como um tratamento definitivo, não é tratamento, mas uma prevenção do cio e de não ter filhotes e tal. Então, as injeções anti-cio, de cães e gatos, o que pode provocar, porque ela já perdeu alguns animais por conta de câncer no ovário, no gato, em câncer de mama também. Tudo está associado a esses hormônios que são injetáveis? Certo. Todo o trabalho que é feito, toda medicação que é feita utilizando hormônios, ele tem efeitos adversos consideráveis, tá certo? O anticoncepcional, né, as injeções contraceptivas, ou até os comprimidozinhos, que também existe comprimido contraceptivo para animais, eles podem trazer vários problemas para o seu cão ou para o seu gato. Não quer dizer que vai trazer, mas quer dizer que pode trazer, aumenta a chance de trazer esses problemas. Desde uma que a gente chama de hiperplasia mamária, que é um aumento exagerado da mama sem ser um tumor, sem ser um câncer. Pode também levar um aumento da quantidade de câncer, né, nos animais. O anticoncepcional ele aumenta realmente a quantidade de animais com câncer. Câncer no ovário, cistos no ovário, infecções uterinas, né? A gente pode ter o que a gente chama de endometrite cística piométrica, que é uma infecção uterina, onde vai ter um aumento da produção de pus no útero dessa cadela. Pode ser rápido e pode durar anos, principalmente na apresentação da doença. Então essas bactérias que estão se replicando lá, as toxinas que elas produzem, elas podem ganhar a corrente sanguínea e causar uma falência renal, causar uma parada cardíaca, causar vários problemas no animal e ser muito rápida a doença. Tem animais que têm piometra, que é dos efeitos que o anticoncepcional pode levar o animal a desenvolver, e morrer em 48, 72 horas. Então, para o veterinário, se aconselha que não quer que tenham filhotes, é melhor que seja o castrado, definitivo. Que passa o que a gente chama a ovário salpingo-esterectomia. Retirada total. Retirada dos ovários, das trompas e do útero. Não se faz, ou não deve ser feito, a laqueadura que se faz da mulher, não deve ser feito. E deixar lá, é mesmo questionável, e deixar o aparelho lá, reprodutor, para quê? Se não vai servir somente para causar alguma doença. Somente para causar algum problema. E vai causar algum problema. Então, a cirurgia para ser contraceptiva, ela tem que ser feita a retirada dos ovários, das trompas e do útero por completo do cão. Ou do gato, da gata. Querendo fazer também uma preocupação com a comunidade, de repente você tem um gato, mas você faz a castração dele pensando em que ele não vai
nas gatas da rua fazer essa replicação desordenada dos bichos. Exato. Então você faz também no seu gato. Exato, até para você manter o controle. Se você faz, a gente já vem para o primeiro ponto que a gente discutiu, né? Se você não faz a castração do seu gato e ele tem acesso à rua, ele vai aumentar a quantidade de animais de rua. Então, quem foi o culpado? Foi o gato? Ou foi a gente que criou nosso gato, não castrou e deixou ele reproduzir os gatos na rua? Então, mais uma dica aí para quem está em casa e tem... Faça parte do controle da população de animais de rua. Vamos pensar também nos que estão na rua, né? Para fechar, Neto, com relação à proteção aos animais, fechar o assunto, né, encerrar com o Neto veterinário da Clivete aqui de Cajazeiras, com relação à proteção aos animais. E em contradição com a cadeia alimentar, né, eu coloquei para você bem forte assim, a questão da cadeia alimentar, porque somos bicho. Nós comemos bicho. Então, como fica? Gostamos, se vermos um animal sendo morto, é capaz de nós não comermos. Mas o churrasco é bem-vindo, é o prato principal dos encontros das pessoas. Como é que fica esse contraste de proteção, gostar de animal e ter que matá-lo e comer? É complicado essa humanidade agora? É complicado. Então, hoje a gente tem os vegetarianos, veganos e as outras denominações que eu não entendo, nem tento me aprofundar nisso, porque eu não sou vegetariano, nem vegano, nem lacto-ovo, não sei o que, eu não sei as denominações corretas. Mas eu acredito que mesmo sendo consumindo carne, eu não acho que o animal deva passar por maus tratos, ou que ele deva, morte, né? sofrer maus tratos, ou uma má criação por conta disso. Porque vai ser morto, vai ser alimento de alguém, não é preciso que você esteja malcriando, exatamente, tratando de todo jeito, exatamente, causando sofrimento de alguma forma. Exato, esses animais têm que ser vacinados, têm que ser vermifugados, têm que ser bem alimentados, têm que ser cuidados em ambientes que mantenham em ambientes que mantenham o seu bem-estar. Então, se você bota, por exemplo, em criações muito intensivas, que você coloca muitos animais na quantidade, você não está dando bem-estar nesses animais. Você criar animais que vão, porque vão ser sacrificados, você deixarem esses animais em currais, no sol, levando um sol muito quente, ser tangidos, né, como se diz, até a própria galinha, né, como é o nosso costume de ver, as galinhas amarradas pelos pés e levadas penduradas por aí, né. Dá aquela pena, mas todo mundo come. É esse contraste que eu falo, que é difícil associar. Mas o que o Neto fala é o seguinte, não tentar causar o menos sofrimento possível. Porque o mal-estar para nós mesmos tá vendo esse sofrimento sendo causado, né? Mesmo que a gente mesmo vá comer. Beatriz, que fez a pergunta anteriormente, ela lhe parabeniza pela entrevista, diz que tirou a dúvida dela, por isso ela agradece. Wigna Beatriz, obrigado. Aqui de Cajazeiras, obrigada pela sua audiência, né? Tu também já se encerra e se despede todo o povo aqui que lhe mandou mensagens e lhe acompanhou até agora. Eu agradeço muito a participação de vocês. A Renata também lhe fez a pergunta, lhe parabeniza pela entrevista e com certeza também tirou as dúvidas da população, não só dela. Espero que tenha realmente tirado muitas dúvidas e qualquer coisa eu estou à disposição, alguma orientação, alguma coisa, a gente... Engenheiro Carlos Pires de Sá, bem conhecido ali, a Clivete passa ali pelo sinal, já dá para ver. Então é uma boa localização. A gente conversa, a gente tira as dúvidas e saber que a gente está sempre para ajudar e não para imprimir alguma coisa ou para mostrar apenas um lado da questão. A gente está aberto a fazer uma discussão e o importante é que a gente possa ajudar e não imprimir o que a gente acha. Parabéns pela sua participação aqui no Café Conectado, Neto Veterinário. Já agradecemos. E até uma próxima oportunidade aqui. Porque após o intervalo estaremos com o vencedor do FestCam. Espera aí.